Bom, como que seria mais ou menos o funcionamento da moeda do BRICS? Mais ou menos assim, no resumo, vamos entender rapidinho aqui, só para pá mesmo. O preço. Eu chamo, eu chamo o Fernando Nakagawa de volta, porque, Naka, existe alguma possibilidade da criação dessa moeda dos BRICS de fato acontecer e ela impactar no dólar, que hoje é a moeda mais forte do mundo? Débora, uma moeda dos BRICS é bem improvável. Uma moeda dessas que a gente saca no caixa eletrônico e guarda dentro da carteira. Mas uma referência para o comércio internacional, aí pode ter jogo, e é nisso que o presidente Trump está preocupado. Mas essa possibilidade, A moeda mesmo para você usar no dia a dia vai ser cada uma do seu país, né? A ideia é a transação internacional esforço de mesmo. países que não os Estados Unidos em tentar ter uma nova referência em comércio internacional, uma nova divisa de referência, não é algo novo. E está aí na história, na pista, muito antes de Donald Trump pensar em ser presidente dos Estados Unidos no primeiro mandato. É só lembrar que em 1999, o ápice da união dos países da União Europeia, da então Comunidade Europeia, foi a criação do euro, uma moeda única, comum a todos os países da União Europeia, que bateu de frente com o dólar como sendo referência de valor. Isso em 1999. Passam 20 anos, mais de 20 anos, o que acontece hoje, você tem uma outra potência que está aparecendo e que ameaça os Estados Unidos, que é a China. E a China também está tentando fazer com que sua moeda seja uma referência para o planeta. Já está sendo assim em países aqui da América Latina e da África, onde a China empresta muito dinheiro e está fazendo com que parte da economia seja transformada em uma economia relacionada aos yuans. Então, sim, os países têm interesse em ter sua moeda mais forte e ser uma concorrência para o dólar. Para além disso, o que os BRICS querem é tirar o dólar das transações entre os países. Porque se hoje o Brasil compra, por exemplo, da China ou vende para a China, essa transação não vira um yuan, não vira um real automaticamente. Você tem que passar necessariamente pelo dólar. Acontece inclusive isso se você for para Buenos Aires. Em Buenos Aires, você paga alguma coisa com tarjeta brasileira, eles vão transformar aquela conta em dólar para depois saber quanto você vai pagar em reais. Isso tudo é custo, é trabalho, e isso poderia, em tese, ser evitado se você tivesse algum outro tipo de arquitetura financeira que evitasse o dólar. É nisso que os países estão debruçados agora, Débora. Agora, uma coisa interessante, um ingrediente interessante nessa história toda é que os países têm reservas internacionais. E esse vídeo é de 2 meses atrás, então, tipo, a gente viu que em outubro de 2024, a gente teve o encontro dos BRICS e o Putin apareceu com uma nota da moeda dos BRICS na mão. Internacionais, né, que são dólares guardados pelo Banco Central. Aqui no Brasil, lá por ano 2008, 2007, 90% da nossa reserva internacional era em dólar. Hoje, está em menos de 80%. E sabe quem ganhou muito espaço nessa história? A moeda da China. Hoje o Brasil já tem quase 5% das reservas internacionais em yuan chinês, que é mais ou menos o mesmo patamar do euro. Já são quase 20 bilhões de dólares na moeda chinesa e 20 bilhões de dólares na moeda europeia nas reservas internacionais, que normalmente, historicamente, era um lugar onde o dólar era o rei. Ainda é o mais importante, mas esse brilho está diminuindo. Qual que é a estratégia de diversificação nesse caso? Nesse caso, o Banco Central diz que ele busca diversificação para reduzir riscos e também para tentar ganhar algum tipo de rentabilidade, porque as reservas estão investidas em alguma coisa e o país acaba ganhando juros. Além disso, como a nossa economia brasileira é muito... Pegaram a visão? Então eles pegam o dinheiro dos caras lá e investem em alguma parada, poder lucrar em cima. Então, de algum modo, eles estão fortalecendo, né, a moeda, o yuan e o euro, que eles já fortaleciam antes e estão enfraquecendo o dólar. Lá da economia chinesa, faz sentido
ter uma referência na economia chinesa, porque se eles crescem, a gente cresce, se eles entram em crise, a gente tem como se proteger de alguma maneira. Então, existe um racional, sim, por trás dessa pulverização das reservas internacionais, que, aliás, aconteceu com presidentes de Banco Central do governo Michel Temer e Jair Bolsonaro. Não tem nada a ver com o governo de esquerda. Visão grandão, legal. Pode pá. Essa que é as ideias mesmo. Como a gente estava falando, né? A parada é o comércio internacional. E aí, de acordo com que a dolarização da economia for arrefecendo, né? A gente tiver, enfim, outras possibilidades de negociação, a moeda dos BRICS pode entrar aí para jogo, né? E a China tá nos BRICS, né? Então, mesmo que a gente, né, para pensar assim, é a maior economia do mundo hoje, né, tá para se consolidar como a maior economia do mundo, esperar os Estados Unidos, e isso, enfim, já está acontecendo, já é uma realidade. O Brasil não enfrenta grandes problemas, né? Porque eles estão aliançados, então, dentro desse bloco. Isso só mostra como o Bolsonaro moscou em atacar o BRICS, tá ligado? Mas isso é fruto de programas ideológicos que, infelizmente, a gente tem que lidar, dado que esse parece ser, em tese, essa parece ser, em tese, uma prerrogativa da democracia. Tudo certo? Deixa o like, se inscreve no canal. Demorou? Vamos continuar trocando ideia aí. É esse pique mesmo, aquelas coisas tudo, e é nóis.